Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e este canal tem por objetivo edificar a vida dos nossos irmãos e levar o Evangelho até aqueles que não o conhecem. Hoje o assunto é ataque espiritual. Como saber se estou sendo atacada por parte do reino espiritual ou não? E para isso, meus irmãos, para falar a respeito deste assunto, eu quero ler para vocês Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 17 até o 19, que dizem assim: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu vi a Satanás como um raio cair do céu. E eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Muito bem, irmãos. Então, aqui é o Senhor Jesus Cristo falando. E ele diz que dentro do reino espiritual realmente existem serpentes, escorpiões e uma diversidade muito grande de forças que servem ao inimigo. Mas que todas estas forças estão subjugadas à Igreja de Cristo. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas primeiro eu quero responder a pergunta: como saber se é um ataque espiritual? E para responder essa pergunta, eu quero dizer a vocês, primeiramente, como os ataques espirituais acontecem. E o meu objetivo neste vídeo é trazer um pouco de discernimento a respeito desse assunto para que você possa lutar contra esses ataques. Amém? Então, assim, o que eu posso dizer é que os ataques espirituais sempre começam na mente. Eles sempre começam nos pensamentos. E depois, num segundo momento, é que eles vão para o corpo. Mas entre um e outro é muito rápido. E no corpo, meus irmãos, ele se manifesta de diversas maneiras. Pode ser uma dor muito forte de cabeça, pode ser uma dor no corpo, na coluna, enfim. Pode aparecer como manchas nos olhos, manchas na visão, né? Pode aparecer como um formigamento, pode aparecer em qualquer parte do corpo, qualquer. Então, estou falando dos olhos, mas pode ser em qualquer parte. Pode aparecer como uma palpitação, pode aparecer como uma tremedeira. Pode acontecer da pessoa sentir a garganta travada a ponto dela não conseguir engolir nenhum tipo de comida, nem água, líquido ou qualquer coisa. Pode aparecer como uma falta de ar e de diversas maneiras. Nesse momento, então, a pessoa que está recebendo um ataque espiritual, ela pode ficar muito confusa, pensando que está sendo vítima de algum tipo de enfermidade e desesperar, né? Ai, eu preciso correr, eu preciso ir para o hospital, eu preciso fazer exame, eu preciso disso, preciso daquilo. Se as pessoas não discernirem que trata-se de uma enfermidade, a pessoa pode até se tornar escrava de algum medicamento ou de algum tratamento, alguma coisa, e nem ser com relação a isso. Ela pode simplesmente entender que ela está debaixo de uma enfermidade, acreditar naquilo e até dar brecha para que aquela enfermidade se estabeleça no corpo dela. Porque acreditando naquilo, ela está dando brecha para o inimigo. Muitas vezes, quando acontece algum ataque espiritual, vamos dizer, aconteceu da pessoa começar a passar mal. Ela começa a pensar em tudo que ela comeu, vamos dizer assim, um exemplo simples. E aí ela vai começar a pensar assim: poxa vida, eu não posso mais comer tal coisa. E a partir disso, o inimigo começa
um longo caminho de privação para essa pessoa. Ele começa a lançar sobre a vida da pessoa privações. Então a pessoa deixa de comer um alimento, depois outro, depois outro, depois outro, porque a pessoa realmente acredita que ela não pode comer aquele alimento. E na realidade o que está por trás é um ataque espiritual. Mas porque ele não passa, ele não termina, então a pessoa começa a entender que aquilo que ela não pode comer é uma gama muito maior de alimentos. Não sei se deu para entender, não sei se ficou claro. Então, irmãos, eu tô querendo mostrar para vocês que uma das portas para esse ataque acontecer é o pecado. Mas que tipo de pecado? Como saber, né? É quando a gente cede à tentação primeiramente no pensamento. Por exemplo, vem um medo. Eu acho que eu não tô bem, eu acho que eu preciso fazer um check-up para avaliar a minha saúde por completo, porque eu acho que eu não tô bem. A partir desse medo, desse pensamento que é uma brecha, porque o medo, meus irmãos, a ansiedade são coisas contrárias à palavra de Deus, né? Se você precisa ir ao médico e fazer um check-up, vá e faça, mas não tenha medo. E aí, o que acontece? A partir do pensamento é que o inimigo usa aquilo como uma porta de entrada para atacar o seu corpo. Então você pode me perguntar, mas você disse que o pecado é uma porta. E onde está o pecado? O pecado está em não discernirmos um pensamento que veio na mente que é contra a palavra de Deus. Nós temos que discernir todos os nossos pensamentos. Se você discernir o pensamento naquele momento e você usar a palavra de Deus para blindar a sua mente, os ataques são quebrados naquele momento. Eu ainda quero dizer aqui, irmãos, que muitas vezes alguns ataques acontecem ali instantaneamente, né? Ou momentaneamente, ele dura só um tempinho. E tem ataques que são prolongados, que eles demoram às vezes alguns dias e até alguns meses. Mas todos os tipos de ataque são combatidos como? Apenas pelo uso da fé na palavra de Deus. Então, por exemplo, você está tendo um ataque porque teve pensamentos ansiosos, pensamentos de problemas que só vão acontecer daqui a algum tempo. Então, o que você pode fazer para combater esses ataques é usar a palavra de Deus. No exemplo da ansiedade, nós podemos usar, por exemplo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando você se lembra da palavra de Deus e se lembra que Jesus está cuidando de você, então o ataque e os pensamentos de ansiedade vão embora. Então existe, irmãos, uma porta, ou vamos dizer um portal, né? Para que os demônios venham a nos atacar, e existe também o ataque em si. Então a porta, no caso, é o pensamento e depois acontece o ataque no corpo. Mas também existe o escape, também existe o alívio, e este vem pela palavra de Deus, pelo uso da fé na palavra de Deus. É por causa disso que você precisa conhecer o testamento do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus veio na cruz do Calvário para nos livrar de todas estas coisas, até mesmo das enfermidades já instaladas no corpo. Vou contar para vocês aqui um breve testemunho de algo que aconteceu lá atrás, no começo da minha caminhada com Cristo. Eu trabalhava numa determinada empresa e, de repente, eu comecei a ver um tipo de deformação na minha visão lateral. Se eu olhasse em alguma coisa que tivesse linha reta, lateralmente ela ficava como um círculo. E a minha primeira reação foi tentar marcar uma consulta com o oftalmo para saber o que era aquilo. Na ocasião eu tinha convênio, tentei ligar para diversos consultórios para tentar marcar e não consegui.
E o fato de não conseguir, veio um pensamento no meu coração: opa, isso é direção de Jesus, ele não quer que eu marque. Simples assim. E então, irmãos, eu comecei a orar por aquilo. E num determinado dia, o Senhor Jesus Cristo me deu uma visão mostrando para mim como seria o tratamento se eu de fato tivesse procurado o oftalmo. E ele me mostrou uma seringa, né, uma injeção sendo colocada dentro do meu olho, o que me assustaria muito se fosse real, né? E passaram-se alguns dias. Minha filha e o meu esposo foram passear num dia que eu estava trabalhando. Eles trouxeram para casa um folhetinho de coisas de saúde ocular. E nesse folhetinho estava exatamente a explicação daquilo que eu vi, que o Senhor Jesus Cristo me mostrou por visão, confirmando tudo. Aquele ataque espiritual, meus irmãos, não durou um dia, 2 dias, ele durou alguns meses. Aquele círculo foi aos poucos diminuindo e, graças a Deus, ele sumiu. De lá para cá, meus irmãos, eu já tive vários tipos de ataques nos olhos. Mas até este momento, irmãos, eu tenho lutado espiritualmente. Não apenas nos olhos, mas no corpo em si. E é por causa disso que hoje eu posso dizer a vocês o que Cristo me livrou, né, de todas estas coisas. Eu posso dizer a vocês que, tendo muitos ataques, Cristo me livrou. Eu acredito também, irmãos, que existem alguns ataques que acontecem na vida das pessoas porque elas pregam o evangelho, né? Nós mexemos com o reino espiritual, nós, vamos dizer assim, despertamos pessoas muitas vezes que estão dormindo espiritualmente, ou melhor dizendo, que estão mortas espiritualmente. E isso, claro, mexe com o reino das trevas. Mas nós temos que confiar na palavra do Senhor Jesus Cristo, que diz que serpentes, escorpiões e toda a força do maligno não nos fará dano. Ou seja, vêm os ataques, vêm as aflições, vêm as tribulações, mas o Senhor Jesus Cristo nos livra. Inclusive, Ele nos dá entendimento para, pela palavra de Deus, vencer o mal. E é por causa disso que diz aqui: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Né? Nós oramos em o nome de Jesus Cristo e nós colocamos a fé no Senhor Jesus Cristo em prática. E por conta disso nós podemos vencer o mal. Outro exemplo que me veio à mente agora é que tem algumas dores, né, que são chamadas de dores tensionais. Seria uma dor causada por uma tensão, ou seja, por uma preocupação. Existe também, por exemplo, gastrite nervosa. O que seria gastrite nervosa? Uma doença causada por nervoso. Então, irmãos, existem portas, ou se vocês preferirem chamar portais, e existem ataques sobre o corpo. E esses ataques, irmãos, eles podem ser vencidos pela palavra de Deus, pelo uso da fé na palavra de Deus. Se você crer, se você buscar a palavra, buscar conhecer, você vai ser munido, você vai ter uma armadura contra esse tipo de coisa e você vai vencer todo o mal, todo tipo de ataque das trevas. Amém? Então eu convido você a orar comigo neste momento. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai Santo, eu coloco diante de Ti, Senhor, todas as vidas que vão ouvir esta mensagem. Pai, eu não sei o que pode estar acontecendo na vida desta pessoa neste momento, mas o Senhor, que é um Pai de amor, um Pai zeloso, um Pai cuidadoso, sabe o que pode estar acontecendo. Então, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor venha revelar por visões, por sonhos, venha revelar, Senhor, estes ataques e venha, Senhor, também trazendo a resposta na palavra pela qual
Estas pessoas vão ser livres, vão crer e vão ser livres desses ataques, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha revelar para que estas pessoas possam crer. E eu peço também, Senhor, que o Senhor dê a essas pessoas coragem para vencer todo o mal, Senhor, sem que eles busquem ajuda, Senhor, com coisas que são difíceis, demoradas e muitas vezes inúteis, mas que eles venham buscar, Senhor, essa ajuda com a Tua palavra, Jesus. Senhor Jesus, eu também peço a Ti, Senhor, que mesmo nesses dias de grandes aflições que nós estamos vivendo, possamos ter a Tua paz em nossos corações, possamos ter a Tua paz dentro dos nossos lares. Jesus, conforta os corações, consola, Senhor, traz ânimo, traz, Senhor, a Tua vida, Jesus, a cada coração, Senhor. E eu também peço a Ti, Senhor, que o Senhor continue trazendo a Tua direção e que esta palavra, Senhor, fique marcada nos corações. Em o nome do Senhor Jesus Cristo eu oro. Jesus, livra, Senhor, esta pessoa dos ataques das trevas. Em o nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Queridos, eu peço a sua ajuda para que eu possa levar esta mensagem para muitas outras pessoas. É uma ajuda gratuita, é só curtir, comentar e compartilhar. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Amém.